A demissão do Felipe Luiz diz muito sobre o mundo que a gente vive hoje. Mas antes de falar do Felipe Luiz, eu quero até ressaltar um caso do Xavi Alonso do Real Madrid. Um treinador que teve uma performance até que excelente. Apesar dos erros e de quebra de elenco com alguns dos jogadores, né, ou talvez até com a comissão técnica inteira, são treinadores que teve uma performance significativamente alta. Por exemplo, o Xavi Alonso ganhou, sei lá, 30 jogos, perdeu 4. Se você for olhar num global, cara, tá excelente, tá até que perfeito. Porém, para um time do patamar do Real Madrid, o pessoal pede uma excelência muito, muito. Nível Carlos Ancelotti de ganhar 4, 5 Champions seguidas, 6 Champions seguidas. E se perder uma, rua. Felipe Luiz segue o mesmo ritmo. Ele era jogador, acabou com a carreira de jogador para virar o treinador do próprio time que ele já estava jogando. Ele entrou na fogueira, sem muito tempo de preparo, sem muito, né? Entrou lá já para fazer o que tem que ser feito. E com isso ele conseguiu ganhar grandes jogos, conseguiu ganhar grande campeonato. Seguindo o exemplo do Xavi Alonso, taxa de vitória lá em cima, de derrota lá embaixo. Mas o que que acontece? Não é só essa questão de performance que vai segurar seu emprego. Não é só a questão de você ir bem ou mal que vai segurar seu emprego. Às vezes você tem uma treta com o diretor, às vezes você tem uma treta com o CEO, ou às vezes você tem uma treta com o elenco, e isso pode te fazer ir para a rua no mesmo momento, mesmo que você ganhe 50 partidas seguidas. O que eu quero dizer aqui para vocês, que a gente é totalmente substituível. Seja o Felipe Luiz, ou seja, até ainda no caso do Neymar. Hoje o Neymar é o melhor jogador da seleção brasileira, e se for comparar em números também. Claro, tem pessoas que já ganharam a Copa do Mundo, então historicamente o Neymar não chega nesse patamar, por exemplo, de um Pelé, talvez um Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Romário, etc. Só que o cara tem excelentes gols, o cara ganhou a Olimpíadas e tem, pô, nem se fala o Neymar, cara, é um excelente jogador. Só que mesmo assim, ele é substituível. Hoje, uma das grandes preocupações de quem é fã do Neymar ou de quem acompanha a CBF, quem gosta da Copa do Mundo em si, é se ele vai ser convocado ou não. E isso voltamos também no caso do Felipe Luiz. Você pode ser o melhor técnico, jogador, treinador e ter uma performance altíssima. Mas se você brigar com alguém, se você tiver alguma treta com alguma pessoa específica, é rua, rapaziada. É rua. Hoje a gente não vive mais pelos nossos méritos. Ah, ganhei a Libertadores ontem. Ah, hoje já foda-se. Foda-se, eu cometi um erro hoje. Só que ontem eu trouxe o Mundial pra gente. E hoje eu cometi um pênalti. É rua. Hoje tá assim, a gente não tem mais aquele tempo de performance. Deixar o cara lá mofando e, pô, errando e acertando, dar os 4, 5 anos pro cara progredir certinho, construir realmente uma arquitetura boa que não vai cair ao longo do tempo. Um exemplo bem legal disso que a gente pode ver é o Atlético de Madrid. O Simeone tá no poder lá, porra, sei lá, mano, desde 2009, sei lá, desde 2012 o cara continua lá. Atlético de Madrid não ganhou grandes campeonatos, não ganhou uma Champions League, né? Essas coisas do tipo. Só que o time em si dá oportunidade, dá paciência, dá oportunidade, dá tudo, tudo que for possível para o Simeone construir um time decente. O cara não precisa em um mês fazer um absurdo, senão ele é demitido. O cara tá lá, às vezes chega vice, às vezes nem chega perto do vice, mas o time entende que se ficar demitindo todo mundo em sequência, vai dar ruim. Outro exemplo disso é o Manchester City com o Pep Guardiola, que já tá lá, o Pep Guardiola tá lá faz muito, 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 muito tempo, sabe? Cara, tu pode ver, o Manchester City ganhou a primeira Champions por conta do Pep Guardiola, lógico, teve o Haaland, teve o Savinho, teve, pá, entre outros, Rodri, etc. Mas é por conta que o treinador tá ali tendo tempo para corrigir seus erros, tendo tempo para corrigir táticas, tendo tempo para entrar na mente do jogador e preparar aquele jogador para aquele momento específico. Felipe Luiz mal teve tempo, ele ganhou uma Libertadores, e etc, e um monte de campeonatos, e em pouco, muito tempo, o cara colocou a madeira na mesa e falou, média que
E mesmo com toda essa performance de excelência, o cara foi demitido de madrugada após ganhar de 8-0 do time. Quer dizer, a gente é totalmente substituível. Com essa, digo, Neymar vai para a Copa ou não? Léo Jardim provavelmente vai assumir o Flamengo. Ele vai ter o tempo de fazer o que o Felipe Luiz fez em pouco tempo? E se ele começar a perder, o que vai acontecer? Vai demitir de novo? E vai ser uma demissão atrás da outra? E vai virar uma salada de fruta e ninguém vai entender nada? Isso é tanta culpa dos torcedores em si, por ficar reclamando muito, quanto culpa da gestão. A gente tem que rever isso mais no futebol brasileiro para entender se realmente faz jus tudo isso que está acontecendo hoje em dia. Só queria dar um pensamento para vocês, um relato básico para vocês. Os vídeos estão voltando no canal. Clique, comenta, compartilha. Vamos para cima, fechou? Felipe Luiz, tamo junto. Tu vai ser melhor na próxima. É nóis.